Jerusalém. Pedras antigas, túmulos escavados na rocha, nomes gravados em aramaico. Sob o solo da cidade mais disputada da história humana, arqueólogos já encontraram moedas romanas, ossuários, inscrições esquecidas. Mas em meio a fragmentos de ossos e poeira milenar, dois objetos chamaram a atenção. 2 pregos de ferro, corroídos, antigos, simples pregos. Eles poderiam ter sido usados para construir uma casa, para fixar uma porta, para reforçar uma estrutura de madeira, ou então poderiam ter sido usados para pregar um homem em uma cruz. Há 2000 anos, um evento ocorreu fora das muralhas de Jerusalém que mudaria a história da civilização humana. A crucificação de Jesus de Nazaré. Mas existe algo que realmente se discute. Se este evento realmente aconteceu como descrito por fontes históricas e religiosas, poderia existir alguma evidência física dele? Olá, tudo bem? Hoje nós vamos investigar o caso dos pregos encontrados em Jerusalém, que alguns pesquisadores acreditam estar ligados a Jesus Cristo, e não como um objeto de fé, mas como um objeto arqueológico. A crucificação não era um evento raro. Para os romanos, era um método de execução pública, cruel, exemplar, político. Era usada contra escravos, rebeldes e criminosos considerados ameaça à ordem imperial. E a vítima, ela era exposta, humilhada, exibida. Mas por muito tempo, historiadores tinham pouquíssimas evidências físicas desta prática. Até que em 1968, arqueólogos encontraram o esqueleto de um homem chamado Jehohana, com um prego cravado em seu calcanhar. E esta foi a primeira prova concreta de que os romanos realmente pregavam corpos em madeira. E aquilo mudou a arqueologia da crucificação. Mas ainda faltava algo. Um vínculo com o caso mais famoso da história. Na década de 1990, operários de Jerusalém encontraram uma tábua antiga. E entre ossuários e inscrições, um nome chamou a atenção: Caifás. E Caifás, ele foi o sumo sacerdote mencionado nos evangelhos como figura central no julgamento de Jesus. Dentro da tumba, além de ossos, foram encontrados 2 pregos de ferro. Nada espetacular à primeira vista, mas anos depois surgiu uma hipótese intrigante. E se esses pregos estivessem ligados à crucificação? E mais, por que esses pregos desapareceram dos registros oficiais logo após a escavação? Décadas depois, 2 pregos antigos surgiram em uma coleção arqueológica separada. O geólogo israelense Ariel Sharon decidiu analisá-los, e não como uma relíquia sagrada, mas como um material científico. Ele examinou sedimentos microscópicos, composição mineral, resíduos orgânicos, vestígios de madeira, traços de ossos. E segundo a sua análise, os pregos apresentavam características compatíveis com a crucificação. E mais, os sedimentos eles pareciam compatíveis com o ambiente atribuído à tumba de Caifás. Isto, será que prova que foram usados na crucificação de Jesus? Não, mas isto levanta uma possibilidade histórica fascinante. Aqui é onde a narrativa se torna delicada. A arqueologia ela trabalha com probabilidades, com contextos, com camadas. Não existe uma etiqueta no ferro dizendo usado 33 anos depois de Cristo. E os especialistas eles levantam vários questionamentos. Será que os pregos eles poderiam ser reutilizados? Poderia apenas ter sido colocado na tumba como um símbolo? O que a gente precisa entender é que a ciência ela não trabalha com fé,
ela trabalha com evidências. E nesse caso, a evidência aponta para uma crucificação romana. Mas a identificação de quem foi, isto fica no campo da hipótese. E se um dia fosse confirmado com um consenso acadêmico que esses pregos estiveram ligados à crucificação de Jesus, isso não mudaria apenas a religião, mudaria a arqueologia bíblica. Seria uma das raras conexões físicas diretas com um evento central do cristianismo. Mas mesmo que não haja nenhuma confirmação absoluta, o simples fato de existirem vestígios da crucificação no mesmo período, isto já fortalece o contexto histórico romano descrito na Bíblia. E a história ela se torna mais concreta, mais tangível e mais humana. A fé não depende dos pregos, e a ciência não depende da crença. Mas quando as duas se encontram em um pedaço de ferro enterrado há mais de 2000 anos, o debate se torna inevitável. E o que esses pregos representam? Um artefato comum? Ou um possível elo físico de um dos eventos mais significativos da história humana? Talvez nunca saibamos com absoluta certeza, mas a pergunta permanece: quantos fragmentos da história ainda estão enterrados esperando para serem encontrados? 2 pedaços de ferro, corroídos, silenciosos, sem voz, mas carregando a possibilidade de tocar a narrativa mais influente da história humana. Talvez seja apenas um prego romano. Talvez seja parte de algo maior. Mas o que eles representam é muito maior do que o metal. Eles representam a busca humana por evidência, por conexão, por verdade histórica. E no fim, talvez o verdadeiro mistério não seja se esses pregos perfuraram as mãos de um homem, mas sim quantas histórias ainda estão escondidas sobre os nossos pés. E você, acredita que esses pregos podem estar ligados à crucificação de Jesus? Ou estamos apenas diante de mais uma coincidência arqueológica? Deixe aqui nos comentários, porque quando a arqueologia encontra a história, o passado deixa de ser apenas palavras e se torna matéria. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.